Para você que está ligado nas emoções do esporte, agora Esporte a Motor. Estamos chegando aqui no Band Esportes para mostrar para você mais uma etapa do campeonato da Fórmula Indy Lights Estados Unidos. Um campeonato que está sendo mais do que agitado por conta da presença desse aí, ó. O brasileiro Matheus Leis, que venceu a prova de Indianápolis. E nessa sequência de entrevistas aí, ele conta um pouco da sua carreira. Começou no kart, ganhou algumas corridas, foi campeão e depois, inclusive de ganhar a seletiva de kart da Petrobras, foi correr na Europa. Aliás, correu antes no Brasil na Fórmula 3, foi segundo colocado. Foi para a Inglaterra, onde correu primeiro na Fórmula 3. E depois, aliás, Fórmula Ford, depois correu na Fórmula 3 inglesa, quando ele foi campeão. Isso tudo aconteceu até o ano de 2016, quando ele foi o campeão daquele certame. Isso, lógico, despertou a atenção de muita gente, andando com a equipe Carlin, acabou sendo convidado pelo Trevor Carlin, que ligou para ele e falou: você não está interessado em vir para os Estados Unidos tentar a Indy Lights? A equipe Carlin, que tem uma formação já de 2 anos nos Estados Unidos, convidou Matheus Leist, vem para os Estados Unidos, e ele diz nessa entrevista que aqui nos Estados Unidos ele pode ter uma possibilidade maior de futuro, de seguir carreira, portanto, nos Estados Unidos, a caminho da Fórmula Indy. Destaque aí está ele, piloto brasileiro Matheus Leist, que tem já 2 vitórias nesta temporada. Tá vendo ali com 6 vezes entre os 5 primeiros, 7 entre os 10. Um dos destaques dessa prova não vai começar exatamente na frente. É a primeira grande experiência dele num oval, um oval de verdade, né? Principalmente porque esse tem menos do que 1 milha. Estamos começando essa nossa transmissão ao lado aqui do Paulo Carcassi, pilotaço que também tem muita experiência internacional e principalmente no automobilismo norte-americano nos últimos anos, acompanhando de perto a Indy Lights. Paulo, o que a gente pode esperar dessa corrida? Um oval dificílimo esse, que tem na pole position aí de novo o destaque americano Colton Herta. Boa tarde, Celso. Boa tarde, os amigos da Band. Eu acho que a corrida vai ser muito difícil. O oval curto é um circuito que exige muita atenção, muita concentração do piloto, porque ele não para de virar o carro. Você vê que até a reta dos boxes aí não é reta, ela continua virando, então não tem desconto para o piloto, né? E com o downforce, né, a pressão aerodinâmica super alta para esses carros em pista curta, né, nesse oval curto, dificulta bastante a ultrapassagem. Apesar do circuito de Iowa ser bem largo, em geral as ultrapassagens são muito difíceis e não são muito esperadas. E aí a gente tá vendo a posição de largada do Matheus Leist, está na fila de número 5, 10ª posição. A diferença grande aí em relação ao Colton Herta, pelo menos nos treinos. Essa prova que tem aí 7 filas, 14 pilotos que já estão em bandeira verde. Lá vão eles para a prova. Você vê no começo aí a tentativa de posicionamento, melhor posicionamento dos carros, não só lado a lado, mas também tentando pegar carona ali no vácuo. Matheus Leist está destacado, está um pouco tranquilo nesse momento, mas atrás dele pelo menos 2, 3 pilotos ali na disputa. Em cada uma das passagens você vê ali o Kyle Kaiser com o Ryan Norman disputando posição, os carros 18 e 48. Uma dificuldade grande aí nesse começo de prova, é os pilotos se assentarem, mas na primeira posição ali tá tranquilo. Colton Herta e o Claman de Mello, além do Kyle Kaiser, que já se livrou ali na briga com o Ryan Norman, já abrindo ali 4/10 de segundo, que para um oval é um temporal, né, Paulo? Não, fantástica essa largada do Colton e esse ritmo dele logo no início, muito forte, muito bom. Essa pista de Iowa é muito difícil porque ela é bumpy demais. Na curva 1, por exemplo, tem um bloco de concreto no meio, bem no ponto de tangência dela, que é difícil de se evitar e acaba dificultando bastante a pilotagem. Então esse ritmo aí logo de início do Colton Herta é impressionante. Você já viu aí que teremos 100 voltas, estamos vivendo apenas a 5ª passagem deles. Muita coisa para acontecer, mas o Colton Herta já vai abrindo bastante ali, meio segundo em cima do Claman de Mello, que para esse tamanho de pista já é um bocado de coisa. Matheus Leist já subiu para a 8ª posição. Está conseguindo ali em seu ano de estreia, sua primeira prova no oval típico norte-americano.
já ter essa experiência, já conseguir dominar um pouco melhor a sua máquina. Aliás, algo que os pilotos fazem muito, né? Ao longo da prova, Paulo, que é melhorar o desempenho do carro durante a corrida, né? Não tem como ser diferente. Isso mesmo, Celso. O que o piloto pode fazer nos ovais aí, como nas outras pistas também, ele tem o controle das barras, tanto traseira como dianteira. Então ele pode jogar um pouco o balanço do carro um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. Outra coisa que os pilotos podem fazer no oval também é escolher um pouco as linhas, né? Quando é um oval largo como esse, você pode usar a linha mais de baixo, a linha mais de cima, depende de como está acontecendo a prova e de como está o carro dele para aquela situação de pneu e de borrachamento da pista, etc. E o interessante dessa condição, Paulo, é que para um piloto que está estreando no automobilismo norte-americano, é uma adaptação, porque tudo isso se faz conversando com a equipe. Então, praticamente, num oval tão curto, a equipe está conversando com o piloto o tempo todo, ele está falando e dirigindo. Exatamente, Celso. Você sabe bem, né? Tem os spotters ali, um para cada piloto. É uma obrigação das equipes fornecer um spotter. O piloto não anda no oval nem no treino sem o spotter para poder justamente evitar maiores acidentes e coisa e tal. Então ele está contando se a distância do piloto para frente e para trás dele o tempo inteiro. Então o piloto fica com a orelha quente a prova inteirinha. Falando e falando muito. Por enquanto, o Colton Herta vai dominando a prova, já abrindo 7 décimos em relação ao segundo colocado. Corridaça nesse momento de corrida, mas a gente sabe também que no oval tem aquela característica, né? Você vai bem no treino, na corrida a coisa pode ser bem diferente, vai mudando demais o comportamento do carro. Tá aí o Brian, o pai do Colton. Muita experiência também no automobilismo norte-americano, nas provas de Fórmula Indy, preocupadaço ali com o desempenho do filho. Realmente, a gente tinha visto aí o Matheus tinha dado bem nos treinos, estava sempre entre os 3 primeiros, 4 primeiros e acabou errando alguma coisinha aí para tomar de tempo e ficou lá para trás, para 10º. Você vê que agora tá difícil aí para recuperar a posição, você vê que praticamente depois da largada não houveram ultrapassagens, né? Tá aí o Kellett conseguindo ou tentando fazer a primeira, vamos ver se consegue, não conseguiu. É muito tempo aí que tem que discutir posição. E olha, aqui o Ryan Norman, que tá para ser ultrapassado aí, tinha descontado bastante em cima do Kyle Kaiser, mas o Dalton Kellett chegou nele. Aí já começa outro tipo de atenção. Ele tinha chegado no piloto da frente, não decidiu, e o piloto de trás ali, por conta dessa, às vezes até uma própria ansiedade, né, de conseguir essa ultrapassagem, acaba errando alguma coisa, ó. Tá bem mais próximo agora na briga por essa posição. Dalton Kellett chegando em cima do Ryan Norman. Isso dá uma tranquilidade ali para o piloto do carro número 18, o Kyle Kaiser. Aí você vê a classificação do campeonato nesse momento. Se a prova terminar com esse posicionamento, Matheus Leite a 36 pontos do líder do campeonato. Vai chegando ali no Colton Herta, que é o segundo. E o Kyle Kaiser, com toda a sua regularidade, é o primeiro do campeonato. Colton Herta e talvez o Matheus tenham sido destaque por conta do número de vitórias, mas é a regularidade que vai dando a primeira posição ali para o Kyle Kaiser. O Kyle é um piloto que já tem experiência, né? Já foram 2 anos, esse aqui é o 3º ano dele na categoria. Então é uma vantagem grande em cima dos rookies, né? Vamos comparar ele com o Matheus Leist, que é o primeiro ano na categoria, com os carros muito mais fortes, né? Ele andava no Fórmula 3 inglês, que tinha 200 e poucos cavalos. Agora ele tem 450 cavalos, então a diferença é enorme. Então, o que o Matheus já fez até hoje foi fantástico de ter conseguido aí as vitórias que ele já conseguiu, com um carro muito mais forte do que o que ele estava acostumado em pistas que ele não conhece nenhuma e muito menos os ovais, tanto o Super Speedway como Indianápolis ou um curtinho como esse de Iowa. Não é fácil guiar no oval. A gente tem pouco, estamos chegando ali com 20% de prova, né? E já está tomando 5,5 segundos aí do líder, o 8º colocado, que é o brasileiro Matheus Leist. A gente não pode pré-determinar nada em função desse tamanho de corrida ou mesmo de distância, ó, 5,3 ele tem em relação ao líder, tá caindo inclusive essa diferença dele para o primeiro colocado, mas é como a gente falou, além da experiência do próprio Kyle Kaiser e da equipe dele, tem toda uma história, uma sequência de acerto aí que os pilotos têm de fazer para conseguir chegar até o final com o mesmo desempenho. Destaque ali para o Kyle Kaiser, que já tem 3 vitórias, 16 vezes no pódio nessa sua... Ele que está chegando então a sua 3ª temporada na categoria. Primeira posição para o Colton Herta. Desde a largada, ele que largou na pole position, vem dominando a prova.
Tempo de volta ali, 16.4. É o tempo dele com uma velocidade média, pelo menos na hora que ele conquistou a pole, a mais de 163 milhas por hora. Passando, chegando ali nos 230 km por hora. Bem rápido, portanto, que percorre essa pista um carro de Indy Lights. Lembrando, né, Paulo, que além dessa questão da potência do motor, tem a própria configuração aerodinâmica desse carro, que não é um carro que tem tanta possibilidade de setup como o carro de Indy, que você faz ele muito mais rápido para um oval. Opa! Tem gente ali no muro, Garth Richards. Carro número 11 ali, tá espetado, hein? Não chegou a bater, só rodou. Agora, tem muito downforce nesse carro. A gente olha esse desenho do perfil aerodinâmico dele, colado no chão, né? Sim, o Indy Lights é um carro muito bonito, um desenho, eu acho fantástico que a Dallara fez para esse carro, ficou realmente muito bonito. É o carro que estreou em 2015 e tem muita pressão aerodinâmica, né? Se você olha a asa traseira, parece uma porta que tem ali de tanto downforce, e ainda tem o seu difusor também, que funciona muito bem. Então é um carro que, além de tudo, tem os pneus largos, aro 15 com perfil mais baixo, que muda um pouco daquilo que o pessoal está acostumado, né? Ou no caso do Matheus, estava acostumado na Inglaterra, que são pneus menores, aro 13, muito mais estreitos. Então é um jeito de guiar, é uma sensibilidade diferente que o piloto tem que aprender. Agora o Gart ali, barbeiragem, hein? Rodar ali pro lado interno, não bateu em nada, quer dizer, nem rápido demais ele tava, né? E ó, tem gente aproveitando ali, o próprio Gart, para fazer aí a sua visitinha à equipe, algo fora do esquema da Indy Lights. Isso até é bom para assim, pro telespectador que está assistindo, para ver que não é assim óbvio guiar no oval, né? Acho que muita gente fala por aí, é fácil, vira tudo do mesmo lado. Você vê que o cara deu uma distraída, deu uma bobeada e pronto, perdeu o ritmo, rodou e agora provavelmente vai ter que trocar o pneu, porque deve ter ficado quadrado, né? Vamos ver, inclusive, no momento em que a gente tinha outro tipo de disputa ali, o Caio Casas subindo, conseguiu passar na frente ali do piloto do carro número 13, que estava até fazendo uma corrida interessante, o Zachary Claman de Mello. E a gente teve ali aquela inversão importante aí. Vamos ver o momento que isso aconteceu. Vamos ter também uma obrigatoriedade de devolver a posição, mas parece que essa ultrapassagem aconteceu de forma limpa, sem problemas ali para o Kyle Kaiser. Quem estava lá atrás já consegue chegar no pelotão. E a gente esperando aí a liberação do diretor de prova para reinício da corrida. Colton Herta segue no domínio. Abriu 7 décimos, deixou a corrida interessante para ele, para sua equipe, claro. E agora recomeçar do zero. Shelby Blackstock é o carro que vinha ali na última posição. A gente já vai ver a bandeira verde, hein? Relargada, não, bandeira amarela. Amarela ainda. Você viu como o Kyle Kaiser já estava mergulhado, né? É isso mesmo? Ele já veio de cano cheio, Paulo. Foi engraçado essa, né? Mas é divertido. Você vê que o cara, apesar de toda a experiência, estava um pouquinho ansioso ali. Agora, o spotter é que tem que avisar, né? Pode dar motor ou não. Como é que é essa história? Ele não consegue antecipar se o diretor de prova vai dar verde ou não, né? O carro madrinha já entrou, né? O safety car já entrou, então poderia ter sido dado ali, mas não foi o caso, né? Talvez até pelo fato do Kaiser já ter colocado ao lado bem antes ali da linha, né? Agora vem mais alinhado, então tá dado a verde, né? Vão eles! Agora tá valendo! O Caio Kaiser respeitou ali, ficou bem mais distante. O Colton Herta segue na primeira posição. Se fosse feito do jeito que estava, o Colton Herta já perderia o primeiro lugar nessa prova. Vamos ver também se nessa condição o Matheus consegue ganhar algumas posições. Olha só como ele já conseguiu fazer uma boa relargada ali, já ganhando a posição do Dalton Kellett. Já deixou ali o carro número 28 para trás, já vem ganhando o melhor posicionamento. Olha só que estilingada, hein? Já colou ali no piloto do carro número 13, o Zachary Claman de Mello, para tentar a ultrapassagem. O Zachary já vem trancando, ó. Ele vai tentar por dentro agora. Uau! Vem embora, passou. Ali o gaúcho Matheus Leis ganhando a posição. Mais uma. Um bom momento do brasileiro nesta prova. Já subindo para a terceira posição. Você se lembra em bandeira verde?
A gente tinha ali com 5 segundos e meio a diferença dele para o primeiro colocado. Já caiu muito. 7, 8 décimos agora a diferença do primeiro para o terceiro, que é o Matheus Leis, que já vai para cima do Kyle Kaiser. Ligou o turbo ali nesse Indy Lights, já vai ganhar a posição. Olha como ele já coloca por dentro. Não sobrou nenhuma chance para o Kyle Kaiser defender a posição. Ali atrás também, ó. Zachary Clama de Mello também perdendo desempenho. Perde a posição. Dalton Kellett veio junto. E o Matheus vai tentar a primeira posição, hein? Colton vem pelo lado interno. Pelo lado externo, o brasileiro muito estável. Vai ser por fora? Tome! É por fora mesmo. Já dominou a posição. Ganha o primeiro lugar ali no carro número 26, o Matheus Leist. Incrível a recuperação dele depois dessa relargada. Parece que estava esperando alguma coisa acontecer. O carro dele é impressionante, Paulo. Fantástico, Matheus Leist, guiou muito. Você viu que ele achou a linha mais externa ali para ultrapassar, foi bem melhor. Ele não estava descendo tanto para o ponto de tangência das curvas, conseguiu fazer tanto a curva 2 mais do que a 1, mais por fora, muito mais rápido, e abriu, foi embora, passou todo mundo. Fantástico. Mas está com cara de que ele está com o boost ali, tá? Parece que é outro carro. Olha o que ele já abriu. Acho que além de ter usado mais essa linha mais externa, mais de cima, ele provavelmente deve ter feito algum ajuste ali nas barras, tanto dianteira como traseira, que agora então com essa condição já do pneu um pouquinho mais gasto, ficou na medida exata, né? Você vê que não só ele ultrapassou, né, que foi de oitavo para primeiro, mas abriu um monte. Fantástico trabalho do Matheus. Ele e a equipe, né? Porque você faz esse desenho ali, você faz toda a programação ao longo dos treinos. Olha, teu carro tá assim, vai ficar assado. Que para um piloto é bem difícil confiar, né? Porque, principalmente para quem tá estreando, né, Paulo? A equipe vem e fala, olha, no começo o teu carro vai estar assim, depois ele vai estar assado. Porque você está vendo, não teve parada, não teve reabastecimento, não teve troca de pneus. A equipe tem que trabalhar muito com o piloto para ver a evolução do carro ao longo da corrida. E o carro dele está perfeito. Olha o que ele já abriu ali do segundo colocado. Impressionante, Paulo. Realmente, Celso, a equipe tem que ajudar muito, tem o spotter falando o tempo todo, a equipe pode falar do box também em relação a qualquer coisa, sugestão do acerto que o Matheus venha fazer, mas a sensibilidade tem que ser ainda assim do piloto, né, para dizer, olha, o carro está um pouco de frente, um pouco traseira, podia ser melhor aqui ou ali ou desse jeito e tal. Então, assim, trabalharam bem, né, é um trabalho em equipe muito bem feito e está dando resultado. Eu gosto de falar que é que nem uma orquestra, né, o piloto é o solista. O cara que vai fazer o trabalho final vai ser a cereja do bolo ali. Mas definitivamente tem que ter uma orquestra por trás, né? Todo o time fazendo o trabalho. A vantagem dele, olha só, beirando 5 segundos, 4.8. Impressionante o ritmo do Matheus Leist, que deixou todo mundo mais ou menos como eles estavam na primeira fase da corrida. Todo mundo mais ou menos perto. Na casa ali até 1 segundo. Aliás, uma briga interessante, já começa a virar pela terceira posição. Aí o Kaiser vai ter que se defender bem ali, porque o Kellett vem pra cima dele e vem com força. Agora, esse aí é outro carro. Parece até de Indy, não de Indy Lights. É gostoso assim, né? Quando fica na frente, folgado, longe, não precisa se preocupar com o espelhinho. Tá realmente passeando o Matheus Leist. Muito bom. Mas lembrando, né? A equipe contribuiu, ajudou e tal, mas a sensibilidade na hora de achar a linha que ele achou para passar por fora numa primeira vez, num oval curto como esse, é um trabalho exclusivamente do piloto, de ter aquele peito de ir lá e se arriscar por fora, como ele passou o Colton Herta. Isso realmente mostra as habilidades que tem o Matheus. E enquanto isso, o Gat Richards, que é companheiro de equipe do Matheus, dando as explicações dele aí do porquê que na volta número 27 ele cometeu aquele erro, não rodou, né? Ficou de lado, evitou uma batida melhor para ele, mas foi fim de corrida. A equipe, até por conta do tamanho da prova, né? É melhor tirar o carro da corrida e reservar para a próxima. Inclusive a próxima lá nas ruas de Toronto, no Canadá. Uma prova bem diferente dessa que a gente vê agora. Primeira posição para o Matheus Leist, sumindo aí em relação aos demais colocados da corrida. Carro número 26 da equipe Carlin na primeira posição. Depois o Colton Herta e o líder do campeonato, o Kyle Kaiser, vem em terceiro. Vamos
tá muito tranquilo, porque o piloto do carro número 28 tá por ali, o Dalton Kellett. Abriu um pouquinho em relação ao Dalton Kellett agora. O Kyle Kaiser tentando, quem sabe, chegar no Colton Herta, que parecia ter um carro dominador até a relargada. Quando a gente viu aí acerto de equipe, sensibilidade do piloto, carro número 26, não dá nem pra ver, né? Sumiu da prova, tá em outra corrida. Olha só, Dalton lá em cima para tentar ganhar a terceira posição. Aí o Kaiser ali não deu a menor chance, seguiu ali com o pé cravado, muita aceleração. Ele vai tentar agora em cima do Colton Herta, por fora. Colton Herta já tentou se defender ali por dentro do Matheus Leist, não conseguiu e não conseguiu de novo. Passa por ele o carro do Kyle Kaiser, carro número 18, na segunda posição. Matheus Leist é o primeiro, Kyle Kaiser, líder do campeonato, vem em segundo. Ó, mais um, hein? O carro do Colton Herta estava bom, chegando no meio da prova, metade da vida útil dos pneus. O tanque vai ficando vazio, muda muito o acerto. E ele vai perdendo também a terceira posição. Dalton Kellett para cima dele. Olha o tempo que eles estão lado a lado, hein? Os spotters controlando, avisando. E eles com nervos de aço ali para superar toda essa tensão. Ó, lado a lado, olha o tempo. Tem uma subidinha ali assustadora. Colton Herta parece que já era o destino dele. Perdeu também a terceira posição. Mudando demais depois de meio tanque, hein, Paulo? Você vê que o oval aí não é só acelerar o pé embaixo e deixar, né? Você tem que controlar essas situações aí do tanque mais vazio, do pneu um pouco mais gasto, da pista talvez um pouco menos emborrachada, né? Achar a linha, você vê que o Kaiser passou muito fácil por fora, então realmente a linha de cima está melhor, principalmente na curva 2. Né? Acho que o único problema que pode aparecer aí pro Matheus agora é que como ele está tão mais rápido, ele já deve pegar os retardatários em breve, né? Santi Urrutia também veio para a briga ali nas primeiras posições, também chegou e passou tranquilo o Zachary Claman-Dimmer no carro número 13, estava um pouquinho mais atrás. Aí o destaque para o carro número 5, o Urrutia, que também tem boa experiência, disputou o título na temporada passada. Santi Urrutia largou da 11ª posição, ainda tentando figurar entre os 5 primeiros colocados do campeonato. O Santiago andou muito bem o ano passado, guiou muito em todas as pistas. Não fosse um jogo de equipe da Carlin, ele teria levado o campeonato na última prova em Laguna Seca, e a Carlin teve que fazer um jogo de equipe para dar o título ao Ed Jones, que era o piloto da equipe dele. Mas dá para ver bem que o Santi Urrutia deve ter recebido informações aí do seu spotter para usar a linha externa, que foi o que o Leist fez para ultrapassar e abrir essa distância toda. Você vê que ele inclusive está mais aberto ainda do que o que estava usando o Matheus. E ele vai tentar por fora também em cima do Colton Herta, que segue perdendo desempenho. Colton Herta fechou a linha de cima, ele se jogou por dentro. Impressionante como mudou o desempenho do carro do Colton Herta. Olha como ele é atacado por todo mundo chega, tem alguma dificuldade no começo porque ele está nessa linha de cima que está mais rápida, mas a perspectiva é de que a ultrapassagem vai acontecer. Você viu como balançou 2 vezes ali o carro do Urrutia. Isso daí gela a espinha, né? Não é fácil, ainda mais quando você está andando aí a 240 km por hora, quase a roda com o piloto. Mas o Colton Herta está vendendo bem caro essa posição aí para o Urrutia. E eu diria até que o Colton tá bobeando um pouco, porque ele continua usando a linha de baixo. Ele não percebeu ainda, tanto o Kaiser como o Matheus e a própria Urrutia chegaram nele usando a linha externa, mais por cima, olha lá, e agora ultrapassou. Você viu que o Urrutia, quando tentou por dentro, não passou. Agora ele foi por fora e sumiu, foi uma vez. Exatamente, foi o que fez o Matheus e o Kaiser também, né? O Colton continua descendo ali, talvez se ele usasse a linha de cima, a performance dele iria melhorar bastante. Lógico que o piloto é que tem a sensibilidade, mas eu imagino que os spotters estão orientando. Porém, tem aquela coisa, né, Paulo? Para andar o tempo todo na linha de cima, você tem que ter o carro que faça, né? Também, às vezes. Também mais coragem, né? Também. Porque você está muito mais próximo da parede. Puro, né?
Você está mais perto da parede. E aí você sente, por exemplo, se o cara tá com o carro saindo um pouquinho de frente e o cara fala, vai na linha de cima, ele fala, vem você aqui, né? O carro realmente, o carro precisa entrar, né? Se você estiver na linha de cima, se ele não entrar, você acabou, não tem chance. Se você está com um carro que sai de frente, você acaba se defendendo, entrando um pouquinho antes, que tem espaço, né, para dar uma escorregada e ainda terminar a curva. Eu acho que o Don Lambert está falando aí na entrevista, ele é o team manager da equipe Andretti, onde está o Colton Herta. Eu acho que ele tem até um desenho aí da configuração para ele fazer a corrida desse jeito, que ele insiste, ele está na mesma linha, o mesmo traçado o tempo todo mundo mudou. E o Colton Herta não conseguiu fazer diferente. É difícil a gente daqui tentar dizer tudo, mas às vezes ele já saiu com as barras meio para o limite para entrar na curva um pouco mais rápido, que é o que se precisa para andar mais em cima, e não está dando para ele usar essa linha externa, não sei, não dá para dizer o que está acontecendo aí com o carro dele, mas com certeza perdeu muito da performance, ele passeou no início da prova e agora não está nem enxergando mais os líderes, né? Eu lembro de corridas em oval curto de Indy, onde você tinha uma configuração de alguns engenheiros e os próprios pilotos sabiam, né, que tinham carros bons para os treinos e para as primeiras voltas, e a cada vez que trocasse pneu ele ia bem, e depois cai muito o rendimento. No caso da Indy Lights, que não tem a vantagem da parada para recuperar a condição zerada do carro, né, peso e pneus, realmente fica mais difícil, né? Você tem que fazer as 100 voltas num único jogo de pneu, né? Eu não sei quanto a Indy vai fazer aí, 1 ou 2 paradas, mas eles andam numa condição de pneu muito melhor o tempo todo, né? E é isso que vai fazendo com que os pilotos que estão na Indy Lights aprendam mais, né? A gente tem acompanhado vários pilotos aqui no Brasil que chegam nessa fase de escolher automobilismo americano, automobilismo europeu, e a gente sabe que é um caminho muito, muito interessante o dos Estados Unidos, porque o piloto que é campeão sai para a próxima categoria com budget, garantindo algumas corridas, e pode ser o caso do Matheus Leite já no ano que vem, porque ele já treinou inclusive com o time Andretti, ou seja, já tem gente em volta dele, né? Exatamente, ele andou muito bem em Road America, fez um excelente treino, a Andretti elogiou muito o trabalho do Matheus, mas eu acho que assim, o trabalho dele bem feito, né? Acho que a gente pode até ir lá atrás um pouquinho, quando ele decidiu ir para a Indy, né? Você imagina que o campeão inglês atual da Fórmula 3, que anos passados seria um piloto garantido na Fórmula 1, tomou a decisão de correr nos Estados Unidos. Isso já foi assim uma novidade no esporte, né? E ele não seguiu o resto do público todo. Ele foi lá e tomou a rédea da carreira dele e, ao meu ver, e agora assistindo a prova aqui, acertadamente. E a gente sabe que pela capacidade dele e pela idade, né? Apenas 18 anos de idade, no momento em que o Brasil está vendo seus veteranos ainda ganhando corrida, ainda com condições de andar na frente, chamar a atenção de público e de mídia, é muito bom a gente já poder dizer, né, que temos um jovem piloto no caminho, no bom caminho da Fórmula Indy, sem descartar, né, Paulo, a possibilidade de, passando pelos Estados Unidos, o próprio mundo lá da Europa, né, da Fórmula 1, por que não, tem uma atenção especial, principalmente porque é um piloto jovem. Não, sem dúvida, acho que o que o Matheus está fazendo é fantástico. Ele foi campeão inglês na Fórmula 3 e no seu primeiro ano de Indy Lights, que é um mega de um pulo em termos de carro, dá uma força e potência, ele já ganhou em Indianápolis, que é a grande corrida da Fórmula Indy, né? Ele ganhou Road America, que para mim é a melhor pista nos Estados Unidos, e agora liderando aqui no oval curto. Quer dizer, ele já praticamente ganhou e andou bem em todas as estações, né? Mesmo que ele não ganhe aqui essa prova, mas já está liderando, já abriu, já está lá na frente, já mostrou serviço, mostrou que tem talento e sabe o que está fazendo. Olha só o Trevor Carlin felizaço com a escolha, com o convite que ele fez, com a aposta. Ele que tem 4 carros nessa corrida e está felizaço vendo o carro número 26 passando na primeira posição, já discutindo ali com alguns retardatários e ganhando, mantendo o seu ritmo, aliás. Você se lembra que a gente falava ali, depois de 20, 25 voltas, ele tinha um déficit de 5 segundos e meio, quase 6 aí em relação ao líder. Agora ele está com essa diferença para o segundo colocado. Ou seja, vai tornando fácil a sua corrida em Iowa, o Matheus Leite. Enquanto a turma lá atrás está apertado ali, faltando 22 voltas para o final. É a ambição do Trevor Carlin de fazer a equipe dele ir para a Indy. Isso ele não esconde de ninguém, ele tentou esse ano, acabou não dando certo, mas é uma questão de tempo. Ele já venceu campeonatos pela Europa, nos Estados Unidos,
Então é uma questão de tempo dele ter a equipe dele na Indy também. É o que pode ser, né? Mais uma porta, mais uma forma, né, de tentar chegar na categoria principal. Mas depois do treino que ele fez, o Matheus Leite fez com o time Andretti, definitivamente a gente tem aí um grande potencial para o piloto brasileiro, se não já em 18, com certeza em 2019 já na Fórmula Indy, enquanto você vê ali aquela briga, né? É por dentro ou é por fora? O que está mais fácil? Ali você vê o carro número 28 que tentou por dentro do Dalton Kellett, mas o Kyle Kaiser colado nele ainda, né? Pelo menos até aquele momento, porque a gente já vê ali bem perto dele o Santi Ruttia. É ele que vem chegando ali no carro número 28 do Dalton Kellett. E já colando, ó. Para brigar pela posição, já lado a lado, no tempo que eles estão ali, ó. O momento que foi pro lado mais interno ali da pista, o Santi Ruttia não conseguiu definir. Será que agora? Tocou. Alguma coisa levantou ali, uma fumacinha de pneu no toque rápido que eles deram. Mais uma vez, lado a lado. Sangue frio, um jeito muito bom de treinar o piloto para a categoria principal. Esse tempo todo ali, lado a lado. Dalton Kellett, que também tem já experiência na categoria, ao lado do Santi Ruttia. O Ruttia agora quase bateu ali na traseira, né? Eles vão chegando no Neil Alberico, no carro número 22, que é tráfego para eles. O Alberico já tomou uma volta ali do Matheus Leite, do companheiro de equipe. Você vê que o Ruttia usa a linha mais externa de todos, né? E para ultrapassar o Kellett foi exatamente o que ele fez. Ele foi por fora, saiu embalado da curva 1, pegou o vácuo e conseguiu o embalo suficiente para passar o Kellett. E mesmo andando sozinho, ele continua andando lá por cima. Realmente, a linha externa tá mais rápida aí. 15 voltas para o final, a gente lembra, né, que uma coisa é a gente olhar e falar assim, é possível fazer, né, matemática e fisicamente. Outra coisa é fazer. Não é fácil. Não é. Nessas velocidades aí, qualquer mudança não é para qualquer um. Até porque pode não parecer, mas os carros estão aí no seu limite de aderência. E o bacana dos carros da Indy Lights é que eles têm o monocoque, né? O mesmíssimo monocoque da Fórmula Indy. Então isso faz com que o aprendizado do piloto, o futuro dele na Fórmula Indy seja muito facilitado, porque é o que ele vai ter. Mesmo com a nova configuração que os carros devem ter já para o ano que vem, o ambiente onde está o piloto já é conhecido, né? Sem dúvida, Celso. O piloto, quando vai da Indy Lights para fazer o teste na Indy, ele leva o seu próprio banco, já está pronto, serve, ele tira de um e põe no outro, né? É isso, a gente pode falar, quando a gente fala nessa história do Road to Indy, não é uma expressão apenas, né? É um trabalho realmente feito para orientar o piloto e em termos de engenharia, né? Para fazer com que o piloto tenha condições de subir para a próxima categoria, tendo aí uma boa ambientação, até do ponto de vista econômico, né? Exatamente. Porque isso tudo é economia, porque quando você faz um monocoque desse para a categoria principal e para imediatamente abaixo, você já reduziu o custo de produção, porque você aumentou a escala. Isso é bem bacana. E essa mesma linha foi adotada nas duas categorias iniciais do Road to Indy, que é o SF2000 e a Fórmula Mazda, que está estreando um carro novo esse ano, o SF2000, é um Tatus, novíssimo, fibra de carbono, com o pedal shift, né, o câmbio na mão, e para o ano que vem a categoria Fórmula Mazda é exatamente esse mesmo monocoque, lógico que com mais pressão aerodinâmica, um difusor maior, um aerofólio maior, os pneus maiores, para a potência maior que vai ter de quase 300 cavalos, mas também usando essa economia de escala. E é inteligência, né? Isso é muito inteligente, porque você se dá para fazer, por que não fazer? Então, quando você tem a perspectiva de um Road to Indy, a coisa está realmente muito bem desenhada. A gente não fala aqui só porque está no Grupo Bandeirantes de Comunicação há tanto tempo a Fórmula Indy, mas porque definitivamente, em termos econômicos, de engenharia, até a parte desportiva está bem destacado, é muito melhor ir para os Estados Unidos. A diferença do Matheus Leite para o segundo colocado, a 8 voltas do final, é pouco menos de 5 segundos, 4.6, ainda uma grande vantagem para um circuito oval. Tráfego que o Matheus Leite já teve à frente atrapalhou já um pouquinho o segundo colocado. Você vê ali a diferença do quarto colocado, Herta, para o Kyle Kaiser. Essas voltas finais ali, mais um sofrimento para o Colton Herta, para ele se segurar na quarta posição.
se não pensando em pódio, se não pensando em outro tipo de glória. Deu uma balançada feia ali o Colton Herta. Eu não sei se ele já está pensando em manter o 4º lugar ou simplesmente chegar no final, viu? Ele está tentando sobreviver. Você vê que não está fácil a vida dele. Eu sei que no apex das 2 curvas é muito bump essa pista. E esse perfil baixo de pneu fica bem arisco, bem nervoso o carro. E você vê que no caso dele dá para ver isso de fora daqui, né? Você imagina ali dentro do cockpit. Por isso que o Caio Kaiser está chegando nele. 3 décimos de segundo. Vai tirando um pouquinho. Não sei se vai ter tempo. 5 voltas para o final. Devagarzinho, devagarzinho, trabalhando ali o líder do campeonato. Porque para o líder, o importante é a pontuação que ele está fazendo. O Matheus Leis, que está na primeira posição, já chegou com uma boa pontuação nesta corrida. Ele tem que sair daqui ainda uma margem maior ali em relação ao Matheus Leis, que está aprendendo rápido as coisas da Fórmula Indy Lights. Exatamente, Celso. Isso é uma coisa fantástica. Acho que é uma das coisas mais importantes para um piloto ter sucesso, é que ele aprenda rapidamente o que ele tem que fazer. Ele está conseguindo. Uma boa vantagem ali sobre o segundo colocado. 4 voltas para o final agora. Matheus Leis é o primeiro. Logo à frente do Santi Urrutia, experientíssimo piloto. Disputou o título do ano passado até a última corrida, até os últimos instantes do campeonato. Está na segunda posição. Aí o Caio Kaiser. Ele é o líder do campeonato nesse momento. Está ali no carro número 18, tentando chegar na 4ª posição. Colton Herta, o pole. Vai se defendendo como pode por ali. Já conseguiu respirar. O Caio Kaiser também não tem um carro lá tão bom assim. Por isso pode garantir o Colton. Aí o carro número 26 do brasileiro. Matheus Leis na primeira posição. Dominando a corrida, seu primeiro oval curto, oval autêntico norte-americano. E o brasileiro aí abre a última volta. Bandeira branca para ele. Santi Urrutia tem tráfego à frente. E a distância do Matheus Leis para ele é enorme. Já vai apontando ali para chegar no finalzinho. Finalzinho de curva, finalzinho de pista para ficar feliz debaixo do capacete. Fantástico, Matheus Leis, belíssima vitória. Nada comum vencer com uma vantagem tão grande assim no oval curto. Muito bom, tá de parabéns. Perfeita corrida do brasileiro. Atacou na hora certa, descobriu o melhor acerto, o melhor caminho pela pista. O lado de fora abriu muito em relação a pilotos experientes. 2 pilotos que estão logo atrás dele já correram na Indy Lights. Ele, na primeira visita nesse oval curto, primeira posição. Parabéns, Matheus Leis. Vai chegar ali para fazer festa. E o Urrutia tá comemorando o segundo. Ele tá comemorando o segundo. Eu nunca vi isso. Bacana. Ele deve ter combinado com a namorada. Falou, olha, não importa o resultado, eu vou fazer uma festinha para você ali na frente. Muito bom. Isso é uma novidade, a comemoração do segundo lugar. Pois é. Eu acho que no caso do Urrutia, ele não está tendo uma temporada boa esse ano. O ano passado disputou o campeonato, perdeu na última etapa por um jogo de equipe. Então ele era claramente o favorito para esse ano. Não teve nenhum resultado bom, expressivo e, obviamente, agora um segundo lugar. Ele está até comemorando em vista de não ter tido nenhum outro resultado bom esse ano. E ele está numa equipe totalmente diferente agora, né? Uma equipe que ele tá ajudando até o time com as informações que ele tem, né? Nem tanto assim, porque o engenheiro dele e o mecânico são os mesmos da Sam Smith. Ele levou tudo para Belardi. Então, né, o engenheiro dele já é um cara que tinha muita experiência lá de quase 10 anos na Sam Smith. E ele foi o pacote comprado lá pelo Belardi, veio tudo, piloto, engenheiro, mecânico, etc e tal. O próprio carro era o carro da Sam Smith. Então tem que fazer mais. Olha aí o Matheus Leis tirando o capacete. Aí a gente vê, inclusive, as equipes, né? E os apoiadores brasileiros que estão junto com o Matheus. O capacete pintado pelo pessoal da Artmix, pelo Bruno, por toda a equipe. Ele tira ali o equipamento para fazer o que para os Estados Unidos é uma espera, né? Para a volta da cobertura de televisão. Matheus vai tirando o equipamento e espera o momento em que a TV americana volta para a transmissão. Ele tem autorização ali para sair do carro, mas já vai estar ali tudo paramentado, inclusive com o boné de vencedor do patrocinador de pneus da categoria. Já tomou água, já está mais tranquilo, faturou essa corrida.
Olha, 4 corridas, 3 vitórias. O moleque tá mandando e muito bem. Cercado pelos milharais de Iowa. Matheus Leite na primeira posição. Santi Rutia, Dalton Kellett, Colton Herta, Kyle Kaiser, Zachary Grama de Mello e Nico Jamin. O Ramin. 7ª posição para ele. Aí estão os 14 pilotos que vieram para a pista. O Garth Richard, você se lembra, errou, abandonou, tá fora. Foi o último colocado. E aí o brasileiro? And he charged all the way from 10th to 1st, like Jake vitória. said, for his 3rd win of the season in Mateus. I could hear your spotter coaching you through, cheerleading you on the entire time. How important is it to have a cheerleader charging through the field? Dando indicação, tava This day was just so amazing. entusiasmado We com ele. qualified 10th and I was like, Foi muito what the legal hell? What porque are we going to do to win this race? larguei na And I knew 10ª that posição, não these sabia o que eu points podia are, fazer para conseguir crazy vencer essa important for the prova. championship. My spotter helped me so much. Aí ele disse que o spotter ajudou muito ele ao longo da corrida. Thank you so much to Ele tem everyone, que from realmente the agradecer, guys como ele está agradecendo todo Tires, mundo. Mazda, everyone, the team Carlin. Oh, third race, third win, second oval race, second win. It's just unbelievable. E ele vai You have now won on every comemorando type ali a of segunda course. You've prova, né? got No large oval, na oval, verdade, a road primeira course, em now short Indianápolis e oval. agora How aqui. important is that to show Verizon IndyCar Series team owners? Oh, this is just amazing, I think Ela this pergunta category is sobre just amazing to a learn. importância dessa vitória para And, mostrar a cara dele para os looks donos like das equipes da Indy. like each time we are getting more used to everything. E ele falou, olha, para mim é importante, a cada momento eu aprendo bastante. As well. Tem So muita yeah, it coisa was para very aprender tough. mesmo daqui. But anyway, feels like Tem you're sido in a trabalho very good intenso. position for the championship right now. Mas o And I'm importante very é que eu happy for consigo uma this, boa and, posição para o definitely campeonato looking forward to the agora. end of the year. E agora estou Hope to be the esperando ali chegar no champion final and do hope to be in ano. IndyCar next year. Espero ser o campeão para poder subir para a Fórmula Indy no ano que vem. Mais do que tranquilo, super consciente de todas as suas condições, Matheus Leite, o grande vencedor dessa prova. A gente agradece os trabalhos técnicos do nosso time desde lá dos Estados Unidos, aqui também no Morumbi, os comentários do professor Paulo Carcassi. A gente fica por aqui, você está no Band Esportes, aqui sempre pelo esporte.